O fato do Santos ser um time gigantesco mais atrapalha, mas muito mais atrapalha do que ajuda ele nessa tentativa de fugir do rebaixamento na temporada de 2023. Existem dois motivos que eu acho que provam isso que eu vou falar pra você agora, só que antes clica aqui no maisinho e me segue, tem vídeo sobre futebol toda hora. Assim, se liga só no tamanho do problema que o Santos tem, que os outros times não têm, e isso só prejudica o Santos simplesmente por ele ser muito grande. Vou pegar como exemplo aqui o time do Goiás, tá? Você sabe qual foi o último rebaixamento do Goiás no Campeonato Brasileiro? Provavelmente a maioria, a não ser que você torça pro Goiás, não sabe. Foi em 2020. E aí se eu te perguntar, 5 jogadores que caíram com o Goiás em 2020, se você não for torcedor do clube, você sabe me responder? Muito provavelmente não. Vou pegar ali o Bahia. Você sabe qual foi o último rebaixamento do Bahia? Se você não é torcedor do Bahia, provavelmente você não sabe. Se eu não me engano, foi em 2021. Você sabe falar 5 jogadores que estavam no elenco rebaixado do Bahia em 2021? Provavelmente você não sabe. Mas agora, Cruzeiro caiu em 2019, todo mundo lembra. Você sabe me falar 5 jogadores que caíram com o Cruzeiro em 2019? Aí eu acredito que a maioria das pessoas saibam. Fábio, Dedé, Thiago Neves, Sassá, Henrique, Léo, Rogério Ceni de treinador e milhares de problemas. Por quê? Porque foi a primeira queda do Cruzeiro. Isso está marcado na história. Todo mundo vai lembrar a data, todo mundo vai lembrar os jogadores, todo mundo vai lembrar a situação, todo mundo vai lembrar bastidores. Quem não lembra do áudio, fala aí Zezé. A gente sabe o nome do dirigente do rebaixado do Cruzeiro, que é o Zezé Perrella. A gente sabe o nome do presidente, que é o Itamar Machado. Mas agora, do Goiás da última queda, do Bahia da última queda, a gente não sabe. Por quê? Porque são clubes que, se você pegar os últimos 20 anos, caíram 10 vezes. Então é normal para esses clubes meio que passarem por essa situação, sabe? E se caírem, vai ser mais um rebaixamento, o 19º da história. O torcedor fica chateado, o torcedor fica revoltado, mas o torcedor não fica surpreso. É exatamente esse o problema do Santos. O Santos é um time tão grande, mas tão grande, que todo mundo sabe que caso caia esse ano, ainda mais no ano que o Pelé morreu, todo jogador, todos eles, até o terceiro goleiro, vão ficar marcados para eternidade. Você vai perguntar daqui a 50 anos quem foi o goleiro reserva do jogo do Santos, que enfrentou o Internacional, que tomou 7 gols no ano do rebaixamento, o primeiro no ano da morte do Pelé. Todo mundo vai responder Vladimir. Se o Santos cair esse ano e a gente perguntar quem caiu, todo mundo vai lembrar do João Paulo, do Marcos Leonardo, do Jean Lucas, do Dodô, do Soteldo, do jogo que o Soteldo subiu na bola. Porque marca, porque é inédito, porque tem um fato muito importante que é a morte do Pelé nesse ano. Então você percebe o tamanho da responsa que é manter esse time na Série A? Isso entra em campo, isso pesa a perna do jogador muito mais do que a perna, por exemplo, do jogador do Vasco. Muito mais, por exemplo, que a perna do jogador do Goiás. Acho até que mais que a perna do jogador do Corinthians, que querendo ou não já caiu. Se cair é um desastre. Mas o Santos, se cair, é um desastre em dobro para todos esses aqui, por ser a primeira queda e por ser o ano da morte do Pelé. Então essa grandeza que o Santos carrega com ele de nunca ter sido rebaixado e de ter tido o Pelé no seu time, nesse ano, especificamente, cara, traz uma pressão muito maior para os outros. Então o Santos, nesse momento, ele paga o preço da dificuldade que é ser um time tão grande quanto ele é, brigando para não cair. Que nesse momento joga mais contra do que a favor dele na busca por uma fuga. Mas enfim, essa é pelo menos a minha opinião, a minha análise sobre esse momento. O que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários, já me segue aí, eu faço vídeo sobre futebol todos os dias e é aqui mesmo nesse perfil.